Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje eu vou tirar uma dúvida que a maioria das pessoas tem quando vão fazer dieta. O que é carboidrato? Amido é carboidrato? É tudo igual? Em primeiro lugar, a gente precisa saber que os carboidratos são a principal fonte de energia que nós extraímos da alimentação. Cada 1 grama de carboidrato corresponde a 4 calorias, certo? Os carboidratos eles são formados principalmente por carbono, oxigênio e hidrogênio. Por isso que quando nós comemos mais carboidratos, nós puxamos água para o nosso corpo, porque a sua molécula ela tem na sua fórmula água, composição água, certo? Bom, os carboidratos eles se diferem de acordo com a quantidade de carboidratos da sua forma. Alguns são mais simples, que são absorvidos mais rapidamente pelo nosso corpo, e outros carboidratos eles são mais complexos, tendo a sua absorção então mais lenta. Mas para vocês entenderem de forma bem leiga, para todo mundo entender o que são carboidratos, eu vou dar alguns exemplos, tá? Por exemplo, a frutose, ela é um tipo de carboidrato, que é o açúcar das frutas, certo? Então, frutas são carboidratos, mas elas não são amidos, elas são um tipo de carboidrato. A mesma coisa o leite e os seus derivados, né? O açúcar do leite é a lactose, também é um tipo de carboidrato. A sacarose é um tipo de carboidrato, que é o açúcar, esse açúcar de mesa ou o açúcar da beterraba, né? Nós temos também a celulose ou as fibras, que são os carboidratos dos vegetais, dos legumes, verduras, hortaliças, e nós temos o amido, certo? O amido, ele é, por exemplo, o arroz, a batata, aipim, mandioca, inhame, as farinhas, os pães, isso são amidos, né? Outro exemplo, né? Por exemplo, assim, ó, o feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, embora eles sejam ricos em carboidratos, eles têm bastante moléculas de carboidrato, eles não são considerados amidos, certo? Então, quando, por exemplo, ali no ciclo de carboidratos eu digo para não repetir os amidos, para não misturar os amidos, arroz e feijão, por exemplo, pode, porque arroz é amido e o feijão, a lentilha, o grão de bico, a ervilha, o milho, eles são grãos, tá? Então vamos ver um exemplo agora aqui na dieta, né? Por exemplo, ali ó, na primeira coluna que diz que a pessoa ela pode ingerir 3 porções de amido ao dia, que eu sugeri no café da manhã, né? Então, por exemplo, ali, a primeira opção, o do café da manhã, o que é amido ali? A panqueca de aveia ou a crepioca, que é feito, né, da goma da tapioca, que é um amido, certo? Ou o overnight oats, que é aquele tipo moussezinho que fica com aveia, né? Então, esse daí é o amido, certo? Se vocês forem observar ali na lista de compras, mais ou menos eu selecionei o que é amido e o que não é amido, né? Ali aparece, por exemplo, na primeiro tópico ali na lista de compras da dieta detox e ciclo de carboidratos aparece então amido. Arroz integral, batata doce, mandioquinha, inhame, aipim, mandioca, né? Como foram retiradas aqui massas e farinhas, o glúten, e a gente está dando opção por alimentos mais complexos, com mais fibras, tá? Podendo também ter a batata inglesa, certo? Essas são tipos de amido. Outros amidos também que entram estão ali nas farinhas e farelos, por exemplo, flocos de aveia, aveia, quinoa em flocos, eles também são amidos, certo, gente? Voltando então ali a opção da dieta, né? Ali no almoço, então, o que seria o amido? Seria, então, um arroz, ou a batata, ou o aipim, ou o inhame, tá? Essas coisas são o amido. Ali tem uma porção de grãos, que seria o feijão, a lentilha, tá? Então, isso você pode misturar, não tem problema nenhum. O que você deve evitar de misturar é, por exemplo, arroz com batata, arroz com aipim,
tá? No lanche da tarde, opção de amido ali falando também, é aveia, ali é todo aveia, né? E na janta eu já não coloquei mesmo amido, tá? Nos outros dias também mais ou menos fica a mesma coisa, certo? Então, amido é um tipo de carboidrato, tá? Que é o que a gente vai estar nesse ciclo de carboidratos aqui, a gente vai estar diminuindo a quantidade de amido. Nos 3 primeiros dias, vocês vão ter direito a 3 porções de amido, tá? Nos próximos 3 dias, vocês vão ter direito a 2 porções de amido e nos últimos 4 dias a 1 porção de amido. Vocês vão estar comendo carboidratos das frutas, das verduras, dos legumes, não vão estar ingerindo do leite nem derivados, porque na dieta detox a gente tirou esses alimentos que inflamam mais o seu corpo, tá certo?